Pergunte-se como. Como um Jeep militar virou símbolo de luxo, ostentação e às vezes de tolice. Como um veículo feito para a guerra, com estrutura de tanque e alma de trator, foi parar em estacionamentos de hotéis 5 estrelas em Dubai ou na frente de lojas de grife em Beverly Hills. O Mercedes G-Class nasceu para cruzar lama, gelo e poeira. Foi projetado para resistir a explosões, mas não para desfilar em shoppings com placas personalizadas. Era um carro de combate. Hoje é um veículo de ostentação. A brutalidade virou talvez pura vaidade. Ricos compram um tanque e usam para buscar café com gelo. Eles fazem filas em shoppings como se estivessem indo para uma missão no Afeganistão. Hoje você vai descobrir como esse monstro criado para o fronte de batalha virou um carro para buscar frappuccino no Starbucks e tirar fotos em lugares luxuosos. E como, no caminho, ele passou a revelar algo profundo e mostrar que talvez quem tem dinheiro demais não tenha bom senso algum. E essa é a história do G-Class. E ela pode soar bem absurda. G-Class. Mau gosto em forma de hype? Mercedes na lama. No fim dos anos 70, o mundo estava longe de ser estável. Guerras civis se espalhavam pela África, o Oriente Médio ardia em conflitos ideológicos e religiosos, e o petróleo deixava de ser apenas um recurso energético para se tornar arma geopolítica. Embargos, crises e disputas por barris de ouro negro colocavam países inteiros em rota de colisão. Soldados não podiam mais depender de viaturas frágeis. Eles precisavam de tanques leves, de tração integral, que suportassem areia, gelo, lama e fizessem tudo isso sem reclamar. Era o começo de uma era para veículos militares. Um Jeep já não dava conta do recado e um caminhão era demais. Faltava algo entre os dois, um utilitário que cruzasse fronteiras como quem cruza uma poça de água, que funcionasse com manutenção mínima e fosse tão confiável quanto uma arma engatilhada. Foi nesse cenário que a Mercedes-Benz entrou em cena. O G-Class nasceu de uma parceria entre Mercedes-Benz e a austríaca Steyr Daimler Puch, em 1972, originalmente impulsionado por uma solicitação do Shah do Irã, então acionista da Daimler. Embora tenha sido projetado com vocação militar, o exército alemão inicialmente rejeitou o modelo, preferindo o Volkswagen Iltis. A fábrica de Graz, na Áustria, foi escolhida como base, e lá os primeiros protótipos foram levados ao limite, atravessaram o Saara, congelaram no Círculo Polar Ártico, escalaram os Alpes. Existem rumores sobre terem rodado mais de 1 milhão de quilômetros antes mesmo de serem anunciados ao público. A missão era clara. O carro precisava passar onde um Land Rover atolasse e onde um Jeep quebrasse. E eu tô aqui faz uns 15 segundos tentando achar o que falar para vocês sobre a nossa nova marca, a Born Too Fast. Mas quer saber o seguinte? Eu sei que você aprecia os nossos documentários por um simples motivo: a qualidade que a gente coloca. Saiba que esse novo projeto é exatamente isso. Qualidade. Qualidade no tecido, nos detalhes, inclusive como será entregue para vocês. Eu queria pedir só uma coisa, um voto de confiança. Para você que gosta dos nossos vídeos, a gente deixou um link na descrição. Então, clica lá, são 3 modelos diferentes, do mais minimalista, aquela com mais desenho grande aí nas costas, mas cheio de referência e easter eggs para você que gosta de lifestyle, velocidade e principalmente andar com coisas que são boas de verdade por um preço justo. Aqui ó, Born Too Fast, link na descrição. Cola. Em 1979 veio o resultado. Geländewagen, carro de terreno sem maquiagem e sem firula, com alma de trator e DNA alemão. Só que esse era apenas o começo. Por trás do projeto estava Erich Ledwinka, engenheiro-chefe da Steyr Daimler e filho de Hans Ledwinka, o lendário projetista do Tatra. Coube a ele transformar a ambição austro-alemã em algo viável fora do papel. Foi Ledwinka quem desenhou o chassi, definiu a geometria da suspensão e concebeu a estrutura modular que tornaria o modelo tão versátil. As primeiras versões não tinham luxo, eram jipes quadrados com portas chapadas e mecânica simples. A prioridade era a confiabilidade. Trazia tração integral,
com reduzida, chassi de longarina e 3 diferenciais bloqueáveis, o que permitia atravessar lama, neve e areia mesmo com apenas uma roda com tração real. Essa arquitetura permanece até hoje e é um dos motivos do desempenho lendário do G fora de estrada. O Geländewagen conquistou reputação quase instantânea nas forças armadas. Alemanha, Noruega, Irã, Suíça, Argentina, Indonésia, Canadá e dezenas de outros países adotaram o modelo para uso militar ou governamental. Apesar de ter sido rejeitado inicialmente pelo exército alemão, que preferiu o Volkswagen Iltis, o G-Wagen foi rapidamente adotado por outras forças armadas mundialmente. Só mais tarde, o Bundeswehr viria a incorporá-lo em larga escala. Seus motores a diesel de 2.4 e 3.0 litros eram uma interrogação para algumas nações, que optaram por versões adaptadas a climas tropicais, com entradas de ar elevadas e filtros de combustível especiais. A Mercedes sabia que esse não era um carro comum, tanto que oferecia desde o início diversas versões, curta ou longa, com teto rígido, teto de lona, cabine simples, ambulância, comando militar, patrulha de fronteira e outros. Em 1980, o Papa João Paulo II usou uma versão branca, blindada e modificada do G como seu novo papamóvel. Era o início de uma reputação única até então. Um carro robusto e confiável. Isso passaria a valer ouro ou diamantes, dependendo de quem o comprava. Durante os anos 80 e 90, o G-Wagen seguiu seu caminho sem precisar gritar. Era carro de trabalho, de patrulha, de missões difíceis. Enquanto outros modelos da Mercedes passavam por modernizações, como o Classe E, ganhando linhas mais arredondadas, e o Classe S, adotando tecnologia de ponta, o G seguia igual, retangular, barulhento e com um visual retangular. Tinha algo quase arcaico, mas justamente por isso funcionava. Mas em algum momento ele passou a chamar a atenção não só de soldados, mas de diplomatas, empresários e, principalmente, da elite do Oriente Médio e sheiks que compravam lotes para caçadas no deserto. Membros da família real usavam como carro de uso pessoal em ralis de areia. Foi aí que a Mercedes entendeu que tinha algo raro nas mãos, um Jeep militar com apelo de colecionável, e foi então que decidiram mudar o jogo. Em 90, surgiu a série 463. A carroceria era a mesma, mas o interior ganhou acabamento em madeira, bancos de couro, ar-condicionado e direção assistida. O G-Wagen ganhava pela primeira vez cara de G-Class, e o foco começava a se deslocar da guerra para o luxo. O primeiro grande representante dessa nova fase foi o G500, equipado com motor V8 5.0 litros aspirado. Ele virou o símbolo da transição. Ainda encarava terrenos ruins, mas agora com conforto de carro executivo. A virada definitiva veio nos anos 2000, quando a Mercedes entregou o projeto à AMG, a divisão de alto desempenho não economizaria. O G55 AMG estreou em 99 com 354 cavalos. Em 2004, recebeu um novo compressor, subindo para 476 cavalos e entrando para o hall de SUVs mais rápidos da época. Porém, o ápice de potência viria com o G63 AMG, lançado em 2012. Um V8 biturbo de 5.0 litros, 544 cavalos, torque de 760 Nm e um 0 a 100 em cerca de 8 segundos. Era um tijolo com pressa, um tanque que acelerava como o esportivo, mais de 2,5 toneladas, atingindo 210 km por hora, com estabilidade duvidosa e um ronco de supercarro. E as pessoas? Bom, amaram. Entre 2002 e 2010, mais de 15 mil unidades AMG foram vendidas. De um lado, exércitos ainda usavam o G em versão diesel, bancos de vinil e rodas de aço. Do outro, o mesmo carro, agora com bancos massageadores e central multimídia. Era visto em Mônaco, Miami, Moscou. Era como se um general e um influencer usassem o mesmo uniforme em missões completamente diferentes. O G-Class deixou de ser apenas robusto, virou desejo, símbolo, status e com isso vieram os exageros. O maior deles, o G63 AMG 6x6. Lançado em 2013, era uma aberração com 6 rodas, 3 eixos, 544 cavalos, suspensão com eixo, portal e pneus infláveis por compressor interno. Com mais de 4 toneladas e valor acima de $1 milhão, ele virou um ícone instantâneo de excesso, extravagância e exageros.
Apenas 100 unidades foram feitas, todas vendidas antes do fim da produção. Quem comprava? Sheiks, jogadores de futebol, magnatas russos e celebridades. Nesse período, o G500 passou por atualizações. Saiu o V8 aspirado, entrou o biturbo. E mais tarde surgiu o G500, com motor 6 cilindros turboalimentado e sistema Mild Hybrid, mais eficiente e mais suave, com a promessa de manter o DNA com menos exagero. Mas o mercado parecia pouco interessado em contenção, porque a verdade é que o G63 AMG dominava a cena. Ele virou sinônimo de G-Class, o carro que aparece em clipes de rap, nos reels de bilionários e nas ruas de cidades onde o barro mais próximo está a 800 km de distância. Enquanto isso, o G280 CDI militar seguia firme em contratos com exércitos de vários países. Pouco mudou, mesmo chassi, missão idêntica, mas duas realidades paralelas. Um carro em zonas de guerra, o outro em zonas de selfie. A Mercedes havia criado algo único, um veículo que unia tradição e ostentação em uma carroceria que quase não mudou desde 1979. O veículo alemão tinha um uniforme tático de boutique, e quanto mais blindado visual, mais couro macio nos bancos. A era do paradoxo. O ano era 2018. Depois de quase 4 décadas sem grandes mudanças estruturais, a Mercedes decidiu reconstruir o carro por dentro, mantendo o exterior praticamente intocado. A geração 463 passou por sua maior transformação desde 79. O projeto foi reformulado com suspensão dianteira independente, direção elétrica, plataforma revisada com chassi mais leve e rígido, novos sistemas eletrônicos e interior completamente repensado. Pela primeira vez, o G-Class tinha espaço real para as pernas no banco de trás, conectividade completa, central multimídia widescreen e uma série de assistentes de condução ativos. Os engenheiros integraram câmera 360 graus, assistente de descida, ar-condicionado de zona dupla e bancos com até 9 opções de massagem. Mesmo com um salto tecnológico, a silhueta permanecia idêntica, reta e bruta. Isso não foi por acaso. O visual do G-Class era seu maior ativo, era o que o mercado queria ver. A Mercedes entendeu que, para os novos compradores, a alma do carro estava mais na imagem do que no desempenho off-road. Por isso, o painel passou a simular analógicos com telas digitais. Os comandos herdaram o estilo dos sedãs da marca. A alavanca de câmbio deixou o console central e foi para a coluna de direção. Mas os 3 botões de bloqueio dos diferenciais continuaram bem visíveis, mesmo que a maioria dos novos donos sequer soubessem para o que serviam. E se você também não faz ideia, aqui vai o resumo. Os diferenciais são o que mantém as rodas girando, mesmo quando uma delas perde contato com o chão. Bloquear os 3 é o que permite ao G-Class escalar uma pedra, sair de uma vala ou atravessar um campo minado sem patinar, feito carro de aplicativo em subida molhada. Bom, e com essa nova versão as vendas dispararam. A fábrica de Graz aumentou sua capacidade mais de 80%. Em 2021 foram mais de 40 mil unidades entregues em um único ano, batendo o recorde pessoal de vendas. Nos Estados Unidos, o modelo virou febre. Celebridades como Kim Kardashian, Travis Scott e Justin Bieber exibiam os seus G63 personalizados com pinturas exclusivas e interiores com acabamento em alcântara, mármore e até ouro. Na prática, a versão mais vendida era também a mais potente. O G63 AMG entregava 585 cavalos de potência com seu V8 biturbo de 4 litros, torque insano e aceleração de 0 a 100 em menos de 4 segundos e meio. Era um desempenho desportivo de pista e um carro de 2,5 toneladas com formato de geladeira blindada. Mas esse desempenho raramente era colocado à prova. Na maioria das vezes, o G-Class rodava em ciclos curtos, em centros urbanos com consumo médio real variando entre 3,5 a 5,3 km por litro, dependendo do ano e da motorização. As emissões de CO2 estavam entre as mais altas da categoria, batendo SUVs de 7 lugares e até picapes de porte grande, como o Chevrolet Suburban e o Toyota Sequoia. Mesmo assim, havia fila de espera para a compra. Em mercados como China, Emirados Árabes e Estados Unidos, os modelos personalizados tinham sobrepreço
de até 40%. Essa inversão de propósito criou um novo comportamento. O carro alemão virou extensão de marca pessoal, destaque em ensaios, clipes, vídeos e posts de lifestyle. Um símbolo de riqueza disfarçado de utilitário, um mascote de riqueza com verniz de resistência. E quanto mais caro ficava, mais se vendia. Porque o que atraía os compradores não era a capacidade de atravessar um deserto, mas o simbolismo de parecer preparado para isso. Mesmo quando a maior adversidade era uma lombada mal feita dentro de algum shopping. A expressão mall crawler virou piada recorrente na cultura automotiva americana. Um Jeep criado para zonas de guerra que só conhecia estacionamentos luxuosos. Por outro lado, versões como o G350D e G400D, equipados com motor a diesel mais eficiente e proposta utilitária, eram cada vez menos ofertados ou recebiam pouco destaque no mercado onde o G havia virado objetivo de luxo. Ainda assim, o G-Class manteve seus recursos técnicos. A tração 4MATIC com reduzida seguia presente. Os 3 bloqueios de diferencial funcionavam de verdade. A capacidade de transpor trechos alagados de até 70 centímetros permanecia e o ângulo de ataque era de 31 graus. O de saída era de 34. Ele ainda era, no papel, um dos utilitários mais capazes do mundo. Mas nada dos atrativos técnicos importava. Era apenas um detalhe de rodapé, pois o que vendia era o estilo, a presença, a postura. O carro que nasceu para combate virou um ícone de vaidade extravagante, sem limites e até sem alma. Talvez o mais curioso seja que, mesmo assim, ele sobrevive. O G-Class não foi adaptado aos novos tempos, ele foi apropriado por eles e, ironicamente, nunca foi tão lucrativo. O botão de bloqueio de diferencial, que um dia salvou soldados em guerra, agora era parte de enfeite. Inclusive, ouso a comentar que muitos donos ainda nem sabem o que aquilo faz, ou para que servia a alavanca de reduzida. O espírito do G está vivo, só que embalsamado num showroom climatizado. A fábrica em Graz ainda manteve a parte da mística. Lá, cada G-Class era montado à mão. Mais de 400 funcionários cuidavam da produção artesanal, testando cada unidade em pistas off-road antes da entrega. Mas, ironicamente, a maioria desses carros jamais veriam um terreno acidentado. O barro foi substituído pelo asfalto polido de cidades milionárias. O G-Class se tornava, com todas as letras, um artefato de estilo, uma declaração de poder com verniz de tradição. Ainda podia enfrentar trilhas? Podia, mas virou referência no feed do Instagram. E essa dissonância que talvez incomode, porque quanto mais o G é adorado pela sua aparência de resistência, mais distante ele fica do real motivo que o tornou respeitado em primeiro lugar. Ainda em 2021, a Mercedes anunciou que o G-Class teria uma nova geração, só que dessa vez silenciosa. Nascia o EQG, um conceito que deixava claro que o futuro da brutalidade poderia vir sem ronco e com mais torque ainda. A proposta era ousada e eu sei que você está torcendo o nariz também. 4 motores elétricos, um para cada roda, controle de tração milimétrico e até um recurso inédito chamado G-Turn. Ao girar as rodas opostas em sentidos contrários, o carro literalmente gira no próprio eixo. Um movimento que viralizou antes mesmo de chegar às ruas, pois parecia uma mistura de tanque de guerra com carrinho de controle remoto. Mas mesmo com toda a eletrônica, o EQG não abriu mão da essência. A Mercedes manteve o chassi sobre longarinas, ignorando a tendência dos elétricos monobloco. Essa decisão não foi casual, era um recado direto. O G elétrico continua sendo um off-roader de verdade, e diferente da maioria dos SUVs eletrificados, ele ainda pode aguentar pancadas de verdade. A produção segue sendo feita, como sempre, na fábrica de Graz. Cada unidade do G-Class, mesmo nas versões modernas, ainda é montado praticamente à mão. São cerca de 40 horas por carro e antes de ser liberado, cada exemplar passa por testes na trilha de Schokol, uma rota montanhosa que serve de pista de avaliação desde os anos 70. Ali, o carro mostra se ainda é digno do nome que carrega no capô. A versão elétrica chegou, mas o exagero, a combustão, ainda não foi embora. O G63 AMG segue vendendo como nunca. E para quem acha que 4 rodas são pouco, temos o G63 AMG 6x6. G-Class segue vivendo nessa corda bamba. De um lado, apenas luxo para poucos. Do outro, mantém uma base de clientes que ainda o escolhem por aquilo que ele pode fazer, não só por aquilo que ele mostra. E talvez seja justamente essa contradição que o mantém vivo. O modelo não está mais sozinho no mercado.
a SUVs mais rápidos, mais tecnológicos, mais confortáveis, mais baratos, que inclusive fazem até mais sentido racionalmente falando, mas nenhum deles tem essa tal dualidade extrema. E talvez, no fim das contas, quem compra um G não está apenas comprando um carro, está comprando uma imagem de si mesmo, uma ideia de invencibilidade, mesmo que nunca vá usá-la, ou que vá usá-la apenas para buscar em cafés, em algum shopping caro, ou descer na Sunset Boulevard. E enquanto o mundo for movido por símbolos, ele ainda vai ter lugar garantido em algum tapete vermelho, na beira de alguma trilha, ou no fundo de algum vídeo. Hoje, esse modelo alemão bruto custa fácil mais de R$1 milhão no Brasil. E esse valor pode dobrar se for um G63 AMG recheado de opcionais. Mas a pergunta continua: quantos donos de G realmente usam qualquer um desses recursos? A maioria nem sabe que o botão de bloqueio de diferencial existe. Só quer a grade cromada, o ronco do V8 e o like na foto. Enquanto isso, racionalmente falando, o Land Cruiser, Defender e Wrangler Rubicon entregam robustez reais por metade ou um terço do preço. Mas eles não têm o peso de uma estrela da Mercedes na grade, nem o capricho de um acabamento assinado pela AMG, certo? Mas faz sentido? Bom, para o mercado sim, ele mostra onde está a prioridade, na imagem. O G virou um símbolo de sucesso? Talvez. De exagero? Provavelmente. De bom senso? Com certeza não. Pelo menos para mim. A ironia é que quanto mais o G-Class se afasta do barro, mais ele se aproxima da ostentação vazia. O modelo virou um fardamento de elite, uma armadura de boutique, transmite força bruta sem nunca precisar demonstrar. E esse é o ponto mais desconcertante. Seu habitat natural passou a ser os corredores da vaidade, não a trilha da superação. É por isso que ele passou a atrair o estereótipo do milionário clichê e sem autenticidade, da pessoa que pode e faz, mas por seguir uma manada de ricos. Diferente dos que apreciam um real propósito, engenharia, história ou capacidade mecânica. Quem compra o G-Class compra da mesma forma uma escultura cara esdrúxula ou uma edição limitada de algo sem sentido, não por função, mas por exibição. A lógica não é só se ele vai subir uma montanha, mas se vai render curtidas. Quando um símbolo de resistência vira enfeite de ostentação, o que sobra de sua essência? E pior, será que o sucesso estrondoso do modelo alemão entre esse público não o contamina a própria razão de sua existência? Mas ainda assim, é impossível ignorar o magnetismo do carro. Ele continua vendendo, continua em destaque. Polêmico ou não, está na lista de desejos de quem quer mostrar que chegou lá, mesmo que lá seja só o estacionamento do restaurante com estrelas Michelin. O G-Class sobreviveu à guerra, ao tempo e até ao bom gosto. Que coisa horrorosa! Agora, talvez esteja até desafiando a lógica. E no fim das contas, a pergunta que ele deixa no retrovisor não é sobre potência ou luxo, é sobre valor. O que pesa mais hoje, a capacidade real de um carro ou a imagem que ele projeta sobre quem está ao volante? Talvez o mais inquietante não seja o preço absurdo, mas o fato de que quase ninguém mais se pergunta por quê? Por que ele custa tanto? Esses questionamentos todos me fazem lembrar de como carros dos anos 90 pareciam ser melhores, mais rápidos e até mesmo mais puros. Com toda a tecnologia, muita gente sente falta de carros raiz, sem frescuras. Mas onde é que tudo deu errado? Bom, se liga nesse vídeo onde eu te conto mais sobre essa nostalgia baseada em fatos. Alguns vocês nunca pararam para pensar. Te vejo já, em 5 segundos.